Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. O nosso tema de hoje é sistema nervoso. Qual a função do sistema nervoso? É capturar informações, interpretar essas informações e possibilitar uma resposta aos estímulos captados, do meio externo. Essa é a função do sistema nervoso. É ele que faz com que nós consigamos perceber o meio onde nós estamos inseridos, e avaliar esse meio. Bem, continuando, nós vamos primeiramente lembrar das células que constituem o tecido nervoso. Aqui nós temos algumas das células. Na verdade, o neurônio, ela é a célula mais importante do tecido nervoso. E nós temos dois tipos de neurônio em relação à sua estrutura, a classificação em relação à sua estrutura. Nós temos um neurônio amielinizado, que é esse à sua esquerda, e nós temos um neurônio mielinizado, que é esse à sua direita. O neurônio amielinizado e o neurônio mielinizado praticamente têm as mesmas estruturas, com exceção da bainha de mielina, porque a bainha de mielina só existe no neurônio mielinizado. Daí, então, o motivo pelo qual o seu nome é assim. Aqui vamos observar, neurônio amielinizado, que é esse da esquerda, amielinizado, o A é prefixo de negação. Mas então, se ele é amielinizado, quer dizer que não tem bainha de mielina. Então, você vai observar as partes desse neurônio junto comigo. Então, nós temos aqui os dendritos, que são prolongamentos citoplasmáticos, Nós temos o axônio, que é esse outro prolongamento aqui também. Nós temos as ramificações terminais do axônio. O neurônio, de uma forma geral, ele é dividido em corpo celular, que é essa parte que parece uma estrelinha, e axônio. No corpo celular, nós temos uma estrutura muito importante, que é o núcleo, onde existem lá as informações genéticas do indivíduo, A carga genética, assim como no núcleo das demais células. Esses pontinhos que nós vemos aqui no corpo celular são as mitocôndrias, que são aquelas organelas responsáveis por gerar energia. Bem, e aqui do outro lado nós temos o neurônio mielinizado. Nós temos também os dendritos, a parte do corpo celular, que é essa parte que parece uma estrelinha, a parte do axônio, que é essa parte que parece um rabinho aqui. Nós temos, o axônio revestido pela bainha de mielina, e a bainha de mielina é constituída por uma célula que envolve esse axônio, E aqui nós temos as porções terminais do axônio, logo no finalzinho. Entre as células que recobrem o axônio e que formam a bainha de mielina, existem espaços. Esses espaços são chamados de nódulo de Ranvier, beleza? E qual a função do neurônio mielinizado ou amielinizado? Tanto faz. A função é conduzir estímulo nervoso de um neurônio para outro, Bom, outros grupos celulares, Nós temos a célula da glia ou neuróglia. Essas células da glia, que também são conhecidas como neuróglia, são responsáveis por dar suporte ao funcionamento do neurônio. E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o astrócito, que promove a sustentação e a nutrição do neurônio. O oligodendrócito, que forma a bainha de mielina dos neurônios que estão lá no sistema nervoso central, ou seja, que estão no encéfalo ou na medula espinhal, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A micróglia, que é como se fosse uma célula de defesa, promove a fagocitose, como se fosse, não, é uma célula de defesa. A célula de Schwann, que também forma a bainha de mielina, mas só que do sistema nervoso periférico, que a gente vai ver também. Tem uma diferença entre o sistema nervoso central, que é o encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos que partem do sistema nervoso central. Nós temos também as células epidimárias, que fazem o revestimento dos ventrículos. Então, essas células aqui são as células da neuróglia, que são células que dão suporte ao funcionamento dos neurônios, que têm por função transmitir estímulos nervosos ao longo do organismo, Para um outro neurônio, ou para um músculo, ou para um órgão, Então, continuando. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a condução do estímulo nervoso. Primeiramente, a condução do estímulo nervoso, nós precisamos entender que ela é sempre unidirecional. Ela sempre parte do corpo celular para o axônio, sempre assim. Sempre do corpo celular para o axônio. E aí, então, chegando no axônio, ela parte para um outro corpo celular. Mas como acontece esse trânsito aí da porção terminal do axônio para o corpo celular? Então, aqui ele fez um aumento, dessa
porção aqui do encontro entre a porção terminal do axônio e o corpo celular. Então, aqui está aumentado. Então, aqui, essa partezinha aqui é essa aqui, ó, tá vendo? É essa aqui, da porção terminal desse neurônio aqui. E essa outra parte aqui, de baixo, né? Nós vamos relacioná-la a essa parte aqui do outro neurônio que vai receber o estímulo, né? E aí você verifica nessa imagem aumentada as mitocôndrias, que são essas que estão em marrom, né, que geram energia e tal. E também você observa várias bolinhas com outras bolinhas dentro. Essas bolhas que você vê aí, dentro da porção terminal do axônio, nós chamamos de vesículas. O que são vesículas? São bolsas com substâncias dentro. Nesse caso aqui em especial, essas vesículas transportam substâncias chamadas de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores eles vão possibilitar que o estímulo nervoso migre de um neurônio para outro neurônio. Esses neurotransmissores você já conhece, adrenalina, noradrenalina, depende muito do estímulo. Então, esses neurotransmissores você já ouviu falar. Esses neurotransmissores vão se aproximar, através dessas vesículas, dessa parte que limita o neurônio. E aí, então, essas vesículas se fundem à membrana do neurônio e a substância que está dentro da vesícula consegue ganhar um meio externo da célula. Você vê aí que as bolinhas azuis estão todas aqui, ó, entre os neurônios. E quando isso acontece, elas conseguem alcançar o neurônio para onde o estímulo nervoso tem que ir. E aí, quando ela alcança, ela possibilita que esse neurônio receba a próxima carga, né? O nosso estímulo. E é assim que funciona a condução do estímulo nervoso de um neurônio para o outro. Quando esses neurotransmissores chegam aqui nessa outra parte do outro neurônio, no corpo celular do outro neurônio, se estimula a abertura de canais de sódio e aí então se invertem as cargas e aí então o estímulo é conduzido para um outro neurônio. Mas esse detalhamento, né, que é a bomba de sódio de potássio, vocês não verão agora. Beleza? Para vocês só basta saber a questão que dentro dessas vesículas tem os neurotransmissores e esses neurotransmissores possibilitam o recebimento do estímulo nervoso do outro neurônio ou a passagem do estímulo nervoso para um outro neurônio. Aqui nós temos a fenda sináptica, né? Que é o espaço em que o neurotransmissor vai ser liberado para alcançar, né, os receptores dos neurotransmissores no outro neurônio, ok? Aqui nós temos a célula pré-sináptica. O que é a célula pré-sináptica? É o neurônio que está tentando passar o estímulo nervoso para o outro neurônio, beleza? Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de neurotransmissores, como a adrenalina, que é liberado para você ter o estímulo de fuga e luta, a noradrenalina, que promove concentração e alerta, a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, estimula essa sensação, né? Assim como a acetilcolina, o aprendizado, a GABA, a calma, a ocitocina, o hormônio é o neurotransmissor do amor, enfim. Todos esses neurotransmissores, eles têm uma ação específica no seu organismo, né? E eles podem, inclusive, ser estimulados através, por exemplo, de atividades como exercícios físicos, né? Também podem ser influenciados por questões alimentícias, enfim, várias outras coisas. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser central ou pode ser periférico. Aqui nós temos a sigla para sistema nervoso central, é SNC. Para periférico, é SNP. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, nós falamos muito sobre cérebro, né? Mas na verdade o cérebro é uma parte do encéfalo, porque ele tem outras coisas ali também. E a medula espinhal é o que fica dentro da coluna vertebral, né? O sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático é aquele que você controla, né? É aquele que você coordena, você comanda. O sistema nervoso periférico autônomo é aquele que você não controla. Por exemplo, quando você engole, né, esse alimento, ele continua passando pelo seu tubo digestório, mas você não controla isso. Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, mas você pode controlar a deglutição, que é quando você engole, você pode controlar. Não é isso? Então, aí no caso seria o sistema nervoso somático e
E o outro exemplo que eu dei anteriormente, sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, que é aquele que você não tem domínio sobre, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Depois nós veremos isso melhor. Bom, agora nós vamos falar sobre cada um dos sistemas cada uma divisão do sistema nervoso, né? Primeiramente, vamos falar do sistema nervoso central, mais especificamente o encéfalo, porque nós vimos que o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Então, vamos falar um pouquinho do encéfalo. Bom, o encéfalo é dividido em telencéfalo, que é essa parte aqui vermelha, o diencéfalo, que está aqui, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E cada um deles tem uma função específica e também tem o cerebelo. Bom, telencéfalo. Maior espaço no cérebro humano, recebe todos os sinais que vêm do corpo. O córtex cerebral divide-se em occipital, parietal, frontal, temporal e lobo da ínsula. O que seria o córtex cerebral? É a parte externa do encéfalo, ok? Diencéfalo, formado por vários núcleos, compreende o tálamo, o hipotálamo, que são estruturas importantíssimas no controle do corpo, na regulação. Acima do tálamo fica a glândula pineal, ou epitálamo. Nós também temos o mesencéfalo, importante para o movimento ocular e o controle postural subconsciente, coordenação das informações referentes ao estado de contração dos músculos e postura corporal. Nós também temos a ponte, contém grande quantidade de neurônios que transmite informações, faz justamente uma ligação, né? Bulbo, centro de controle das funções vitais, como batidas do coração, a respiração, e o cerebelo, que monitora e ajusta o funcionamento do córtex cerebral e dá equilíbrio e tônus muscular. O que é o tônus muscular? É a força muscular, né? Aqui nós temos as funções do encéfalo, né? Lembra que aqui a gente viu que o córtex cerebral se dividia em algumas partes? Agora a gente vai ver essas partes, o que cada uma dessas partes faz. Então, por exemplo, o lobo frontal, ele tem a responsabilidade com o movimento, o comportamento, as emoções, as decisões, o humor. O parietal, cálculos, sensações, escrita, leitura. O occipital, a visão, né? O temporal, compreende a memória, a audição, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho da outra parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Aqui nós temos o encéfalo, né, que é o sistema nervoso central, e aqui a medula espinhal, que também é sistema nervoso central. Isso aqui são nervos, né, que já estão associados aqui. E essa medula espinhal é o que está passando aqui, ó, dentro da coluna vertebral, beleza? Então, dentro da coluna vertebral tem a medula espinhal. Então, aqui, ó, nós temos novamente o encéfalo. Ah, professor, mas aqui só está escrito cérebro. Cérebro é uma parte do encéfalo, que é toda subdividida, como a gente viu antes, né? Então, encéfalo e medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central. Proteção do sistema nervoso central. Aqui está faltando central. Então, nós temos, por exemplo, a estrutura óssea, né? Porque a estrutura óssea reveste o encéfalo, que é o crânio, né? E a estrutura óssea também reveste a medula espinhal, através da coluna vertebral, por exemplo. Então, aqui nós temos revestindo, né, a medula espinhal, nós temos a coluna vertebral, como vimos aqui, ó, aqui a coluna vertebral, né, uma proteção óssea, e nós temos o crânio que reveste o encéfalo. Mas além da proteção óssea do sistema nervoso central, nós também temos uma proteção por meninges, que são membranas. Quais são essas membranas? É a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Essas três membranas chamamos de meninges, e elas existem tanto revestindo o encéfalo, como também revestindo a medula espinhal. Olha elas aqui, ó, dura mater, aracnoide e pia mater. Por isso que quando a pessoa tem meningite, ou seja, uma inflamação, né, uma infecção, processo infeccioso de uma dessas membranas, todo mundo fica preocupado, porque o sistema nervoso central ele coordena o seu corpo. Então, se existe contaminação nas meninges, então o sistema nervoso central está muito próximo de ser contaminado. E aí, então, a periculosidade é muita, né? O risco de morte é muito grande. Então, por isso que é muito sério a meningite. A meningite viral, bacteriana e fúngica. Existem meningites, né? Vários tipos de agentes que podem causar a meningite.
Outro sistema de proteção é o líquido cerebroespinhal ou líquido cefalorraquidiano, né? Um líquido que permeia aí as meninges, ou seja, as membranas, né? E o sistema nervoso central. E o que ele faz? Ele preenche o espaço entre as meninges e o sistema nervoso central. E ele amortece eventuais choques do encéfalo e da medula contra os ossos que os envolvem, né? Então, esse fluido, ele funciona como redutor de impacto. Por exemplo, é a mesma coisa você mergulhar numa piscina com água e numa piscina sem água? Não é a mesma coisa. A água, ela reduz o impacto e esse líquido é rico em água, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático, que é aquele que você tem o controle, você é consciente sobre ele, e o autônomo, que você não tem consciência sobre ele. Esse sistema nervoso periférico, ele é constituído por gânglios nervosos e por nervos. Esses nervos podem ser cranianos, que são aqueles que partem lá do encéfalo, e também podem ser raquidianos, que partem da medula espinhal. Nós temos 12 pares cranianos e 31 pares raquidianos. Aí aqui, ou medulares, né? E aqui nós temos o nome desses nervos para vocês. O que está em marrom é o sistema nervoso central. O que está em azul, sistema nervoso periférico. Então, observe que o sistema nervoso periférico está ligado ao sistema nervoso central e vice-versa. Por quê? O sistema nervoso periférico está vinculado aos órgãos sensoriais. Por exemplo, a pele, que confere o tato, né? Enfim. Então, esses estímulos que são captados pelos órgãos sensoriais vão para o sistema nervoso central para que assim possam ser interpretados e para que assim também possa ser gerada uma resposta que será executada através do sistema nervoso periférico, de forma voluntária ou de forma involuntária, beleza? Bom, como nós havíamos visto aqui, sistema nervoso autônomo, nós vamos detalhar esse sistema nervoso autônomo agora. Esse sistema nervoso autônomo, que é aquele que você não tem domínio sobre, ele pode ser classificado como simpático ou parasimpático. O simpático, por exemplo, ele promove a dilatação da pupila. O parasimpático promove a contração da pupila. O simpático promove a inibição da saliva e o parasimpático promove a estimulação da saliva. O simpático promove o relaxamento do brônquio, né? O que é o brônquio? É aquela estrutura que constitui o sistema respiratório, uma das, né? E o que o parasimpático faz? Contrai os brônquios. O simpático acelera o batimento cardíaco, o parasimpático reduz. O simpático inibe a atividade do estômago e do pâncreas, o parasimpático estimula. Então, eles têm funções antagônicas, ou seja, contrárias, ok? Mas, independente de como são as funções, nós precisamos lembrar que essas funções são autônomas, ou seja, nós não temos domínio sobre. Vamos falar um pouquinho também sobre o ato reflexo. Nós falamos que o sistema nervoso central, ele tem a capacidade de receber o estímulo nervoso, interpretar e fornecer uma resposta a ele. Mas, às vezes, não dá tempo de você pensar na resposta, você age sem pensar. E aí nós temos o tal do ato reflexo. Por exemplo, quando você coloca a mão numa chama, né? Um exemplo aqui, você automaticamente vai tirar a mão. Por que você vai tirar a mão? Porque a resposta vai passar somente pela medula espinhal, não vai nem chegar ao cérebro antes da sua resposta. A resposta vai chegar ao seu cérebro depois que você já respondeu, porque você teve um ato reflexo. Então, no ato reflexo, o estímulo é captado pelo tato, por exemplo, né? Vem pelo neurônio sensitivo, que é aquele que possibilita a captação do estímulo, passa pelo neurônio associativo, né, que faz a comunicação entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor, por isso que o nome dele é associativo. Depois vai para o neurônio motor, que está relacionado ao músculo. Uma vez que esse músculo faz uma atividade, aí é possível você tirar a mão da chama. Então, observe, você não pensou para executar o movimento de proteção, né, um movimento de tirar a mão de próximo da chama. Você não pensou nisso, mas ao mesmo tempo que você mandou o estímulo para que você tirasse a mão da chama, você também mandou um estímulo para o sistema nervoso central. O normal seria o estímulo ser captado pelo neurônio sensitivo, ir para a medula espinhal
e ir para o encéfalo. O encéfalo ia processar a informação, ia gerar uma resposta, vinha para um neurônio motor, e aí então você tiraria a mão. Mas até você fazer isso tudo, você já teria uma lesão significativa. Então, por isso que aqui nesse caso, você tem um ato reflexo, que é aquele que você faz sem pensar, né? Bom, então nós acabamos a nossa apresentação.